Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque assim você acompanha todos os vídeos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. No vídeo de hoje a gente vai responder aí algumas questões de simulado da certificação Ambima CPA 10 para ajudar você a conquistar o teu objetivo. Questão 1. Vamos analisar um pouquinho de uma parte que, nossa, é a parte que tem muita gente que tem dificuldade, que é a parte de câmbio. É câmbio que significa troca lá na certificação, né? Câmbio é troca, troca do dólar por euro, do real para o dólar e assim por diante. Então, questão 1. Em um regime cambial de taxas perfeitamente flutuantes, o Banco Central do Brasil, o Bacen, alternativa A, atua passivamente, devendo ter um montante de reservas internacionais maior do que no regime cambial de taxas fixas. B. Utiliza as reservas internacionais com vistas a resguardar o país de quaisquer variações na taxa de câmbio. C. Busca fazer com que a taxa de câmbio não se desvalorize frente às moedas dos países desenvolvidos. D. Não intervém no mercado de câmbio, permanecendo inalteradas as reservas internacionais. Alternativa A, B, C ou D sobre regime cambial. Sim, essa é uma das questões lá da certificação. Vão te perguntar, às vezes, como funciona o nosso regime cambial aplicado atualmente aqui no Brasil, ou vão te perguntar para entender o teu grau de conhecimento sobre esse assunto, tá? Vamos lá, então, à nossa alternativa correta. Essa questão aqui, ela não está te perguntando qual é o regime aqui vigente do Brasil. Ela está te questionando em um regime, né, em um mercado que o regime é perfeitamente flutuante. Júlio, o que significa perfeitamente flutuante? É o mercado que manda. Então, perfeitamente flutuante é o mercado que manda. Não tem intervenção do nosso Banco Central. Como funciona o nosso regime cambial atual? Flutuante sujo. Então, o mercado ele faz ali as suas movimentações naturais, mas o Banco Central, sim, ele intervém. Como foi o caso quando o dólar começou a subir muito, subir. O que acontece? O Banco Central ele intervém para que o dólar não chegue a R$ 10, a R$ 5 e assim por diante, porque isso também prejudica, né? Então, a alternativa correta é D. O Banco Central não intervém no mercado de câmbio, permanecendo inalteradas as reservas internacionais, tá? Esse aqui é o que está questionando a pergunta. Um regime que ele é perfeitamente flutuante. Perfeitamente flutuante, não há nenhuma intervenção, né? O Banco Central ele não vai comprar, não vai vender dólar, ele não vai interferir no mercado. O mercado vai agir sozinho. Aqui no Brasil não é assim. No Brasil, o Banco Central ele intervém. Por isso que é chamado de flutuante sujo. Sujo é a parte das intervenções aí do nosso Banco Central. 2. É prerrogativa para convocação de uma Assembleia Geral em um fundo de investimento. A. Reduzir a taxa de administração. B. Contratar o gestor do fundo. C. Contratar o auditor independente do fundo. D. Substituir o administrador do fundo. Alguns comentários importantes sobre essa parte, né? A questão do módulo, né, do conteúdo de fundo de investimento é o maior peso na certificação ainda. Já chegou a ser quase 50% aí da certificação. Hoje não é assim, hoje a gente tem uma prova muito equilibrada, tá? Muito atual também, então por isso que ingressou também aí no conteúdo a questão da previdência privada, né, a previdência complementar aberta, que é muito cobrada hoje no mercado. Então, sobre fundos de investimento, não é só a parte de classificação, a parte de tributação dos fundos, mas você tem que entender isso daqui, as figuras, né, que compõem o fundo de investimento, que é o gestor, o custodiante, o administrador, o auditor independente. Vocês têm que entender a assembleia. A assembleia é aquela reunião ali com os cotistas para determinar algumas informações, para apresentar os balanços, para apresentar o resultado do fundo e, claro, quando precisa fazer alguma alteração importante, tem sim que ser convocada uma assembleia para determinar alguns assuntos.
A alternativa correta aqui, então, é a alternativa D de dado. Vamos analisar, porque a gente teve várias opções. Taxa de administração é aquela taxa que você paga, faça chuva, faça sol, que eu gosto de dizer, porque é o seguinte, se o fundo deu resultado positivo, você paga, se o fundo está negativo, você paga também. É uma taxa que você está pagando para você delegar essa função de administrar o seu recurso para outra pessoa, né? No caso, para uma instituição. Então, no caso de aumentar a taxa de administração, precisa sim fazer uma assembleia. Mas olha a leitura ali, ó. A alternativa A é reduzir, é diminuir. Se você cobra uma taxa que ela é expressa ao ano e ela é deduzida diariamente, então ela vai ser cobrada ali ao ano, então 2% ao ano, que é deduzido diariamente. Esses 2% ao ano podem virar 1,5%, pode virar 1%, não precisa convocar, é um benefício para o cotista, né, para o investidor do fundo de investimento, ter a redução da sua taxa de administração. Então, não precisa passar por assembleia, tá? Contratar o gestor do fundo não precisa passar para a assembleia, porque a função do gestor é a de selecionar os produtos ali que vão compor a carteira do fundo, né? Os produtos que estão dentro do fundo de investimento. Então, tem que ter essa figura o tempo inteiro. Então, às vezes, vai trocar. Pode ser o próprio administrador, que é o banco, a instituição financeira onde tem aquele fundo, como pode ser um terceiro contratado ali pelo administrador, né? Pelo banco. Então, não precisa passar para a assembleia. Contratar o auditor independente também não precisa passar para a Assembleia. O auditor independente é uma pessoa que ela é certificada, autorizada aí pela Comissão de Valores Mobiliários a fazer esse trabalho de auditoria, que ela vai verificar se a documentação, se as demonstrações financeiras estão de acordo com a lei, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Essa figura ela é independente do banco, não é um funcionário do banco. Não estamos falando aqui da auditoria interna do banco. Aqui é auditor independente, exclusivo para o fundo de investimento. É o banco que contrata, mas ele é independente, tá? E não precisa passar pela Assembleia a contratação dele. Substituir o administrador. Júlia, quem é o administrador? A administrador do fundo, gente, é o banco, é a instituição financeira, é a corretora, é quem está cuidando, né, daquele fundo de investimento, quem tem um relacionamento ali com os clientes. Então, se vai trocar o banco, se o fundo de investimento do Itaú vai passar a ser administrado pelo Bradesco, tem sim que passar pela Assembleia, tem que avisar para os cotistas, olha, a administração do seu fundo de investimento, do seu dinheiro que está dentro desse fundo, vai passar por uma outra responsabilidade, do banco X para o banco Y, tá? Isso sim tem que ser passado por Assembleia. Então, a alternativa correta é a D de dado. Questão 3. Quais são as premissas que um profissional deve analisar antes de oferecer um produto de investimento para o cliente? Você está fazendo uma certificação para você ingressar no mercado financeiro. O André agora, a responsabilidade dele aumentou, porque ele já está certificado, né, André? Então, ele tem ali um certificado que atesta para o mercado que ele tem um conhecimento amplo sobre o mercado financeiro, sobre os produtos de investimento, ele está autorizado a oferecer. No momento que ele vai oferecer esses produtos, não é só chegar para todo mundo e oferecer para o seu João, para a Dona Maria, né? Não. Você tem que ter algumas premissas, né? Você tem que ter algumas questões que você tem que estar bem claro para oferecer um produto de investimento. Vamos entender quais são elas. A alternativa A está dizendo que você precisa entender a profissão, a idade e o conhecimento sobre o produto. A B, você tem que entender o objetivo, a profissão e a idade daquele investidor. Alternativa C, você tem que entender o horizonte de tempo, que é aquele prazo, né, que ele pretende manter aquele dinheiro investido, a escolaridade e o objetivo do investidor. Alternativa D, você vai entender o objetivo, o horizonte de tempo, lembrando que é o prazo do investimento, e a aversão a risco do investidor. Qual que é o grau de risco que ele está disposto a correr? Qual que é a alternativa correta aqui? Então, antes de oferecer um produto de investimento para o cliente, o que eu tenho que entender para oferecer um produto que esteja adequado àquele perfil do cliente, gente? A, B, C ou D? Vamos entender aqui então. A alternativa correta é a D, né? Parabéns para quem acertou. O que eu tenho que saber, até para mim, quando eu vou fazer um investimento? O que eu preciso entender
Qual que é o objetivo desse investimento? Porque se eu estou fazendo um investimento para comprar um imóvel, já estou ali supondo que é para longo prazo. Então, eu vou buscar um produto de longo prazo. Tá, se eu estou investindo porque daqui 10 dias eu vou fazer uma viagem, eu quero só deixar esse dinheiro reservado ali, né? É outro objetivo e é outro também produto que eu vou oferecer. Tá, então vamos entender o objetivo, né? O que o cliente quer fazer com aquele dinheiro? Horizonte de tempo. O horizonte de tempo é quanto tempo esse dinheiro vai ficar aplicado. Isso é interessante também eu saber, porque se é um investimento para 10 dias, é um tipo de investimento. Se é um investimento de longo prazo, nós temos aí uma variedade maior ainda de oportunidades. Se é um investimento de curto prazo, eu tenho que tomar cuidado com a liquidez, porque eu não posso colocar aplicar esse dinheiro tendo carência, porque vai ter problema ali para o cliente depois. E a aversão ao risco, né? Tudo bem, é um objetivo de longo prazo, o dinheiro vai permanecer para muito tempo. Ótimo, as ações seriam uma ótima alternativa, porém a pessoa não está disposta a correr risco. Então, já descarta também. Então, você tem que conhecer qual que é o objetivo do investimento, né? O destino ali daquele dinheiro, o tempo que aquele dinheiro vai permanecer investido e qual é o grau de risco que aquele cliente está disposto a correr. Então, se ele está disposto a correr muito risco, pouco risco, risco nenhum, para tudo isso existem ali as alternativas de investimento do mercado, tá? Produtos de investimento, gente, tem muitos mesmo. Na certificação, são alguns que são apresentados e cobrados ali de quem vai fazer, mas tem diversos produtos. E é importante que você conheça os produtos, conheça o mercado e, claro, conheça o teu cliente para fazer a combinação perfeita, né? Oferecer para o teu cliente aquilo que realmente vai trazer benefício a ele. Você fazendo isso, você não vai só ficar feliz, não vai deixar só seu cliente feliz, como ele vai trazer outros clientes juntos também, tá? Eu fiz muito isso no mercado financeiro. Oferecia produtos de investimento que quando eu saí do banco, as pessoas ainda me procuravam pedindo orientação sobre investimento. E isso acontece se você prestar aí um bom trabalho também, tá? Vamos então à nossa alternativa, questão 4 aqui. A cobrança do imposto de renda retido na fonte. Retido na fonte é o seguinte, gente, quando você vai pegar o seu dinheiro de volta, vai resgatar, o imposto já foi retido, já tirou, você só pega o valor líquido. Então tá, a cobrança do imposto de renda retido na fonte sobre os fundos de investimento nas datas de ocorrência do fato gerador. Palavrinha, conceitozinho que tem lá na prova. O que é fato gerador? É o que está ocasionando aquele imposto. Nós temos 2 tipos de fatos geradores nos fundos de investimento. Implicará para cada participante do fundo em relação ao imposto devido. A redução da quantidade de cotas no valor correspondente. B, a desvalorização de sua cota no valor equivalente. C, a obrigação de seu recolhimento na data de vencimento. Ou D, a aplicação adicional de recursos no fundo no valor equivalente, tá? Então, o que corresponde aí, dentre as alternativas A, B, C e D, a essa cobrança de imposto que é retida na fonte sobre os fundos de investimento nas datas de ocorrência do fato gerador? A, B, C ou D? Pessoal, fundo de investimento tem 2 fatos geradores de imposto. Primeiro fato é o cliente pegar o dinheiro de volta. Você pode fazer um investimento em um fundo de investimento que ele tem a liquidez diária, quer dizer que você pode aplicar hoje e sacar o dinheiro amanhã. Você vai pagar o seu imposto correto, né? Desse um dia de investimento. Perfeito. O outro fato gerador de imposto é come cotas. Come cotas é a antecipação de imposto de renda em fundos de investimento. Dentro aí do mercado financeiro, né, dos produtos que são cobrados na certificação CPA 10, a gente tem alguns tipos aí de tributação. Nós temos a tributação da renda fixa, dos investimentos em renda fixa, como CDBs, como as debêntures. Nós temos a tributação da renda variável, um exemplo, tributação das ações. Nós temos a tributação dos fundos de investimento e nós temos a tributação também exclusiva da Previdência, tá? Então, vamos lá. A alternativa correta é a A,
tá? Come cotas é antecipar o imposto de renda de um fundo de investimento. Então, ele acontece ali nos últimos dias úteis do mês de maio e do mês de novembro. E chama come cotas porque ele vai pegar o valor ali do teu imposto. Vamos lembrar o seguinte, imposto de renda é sobre o quê? Rendimento, tá? Não existe isso de que eu vou colocar 10 mil no fundo de investimento de renda fixa, super básico, e vai diminuir a quantidade de dinheiro que eu tenho lá. Não, gente, ele é sobre o rendimento. Então, vai acontecer o cálculo ali sobre o rendimento, e ele vai falar, então foi o devido ali é R$100. Ele vai transformar aqueles R$100 em cotas, porque o come cotas ele vai tirar em número de cotas, tá? Então, vai acontecer o quê? A redução da quantidade de cotas no valor que corresponde ao imposto devido. Simples assim. Esse é o famoso come cotas. Todo mundo da certificação tem o medo do come cotas. É só isso. É a antecipação de imposto de renda para fundos de investimento. Acontece em maio e novembro, lá nos últimos dias úteis, para todo mundo, tá? Para todo mundo vai acontecer. Tem algumas exceções aí que são fundos que têm carência menor de 90 dias. Aí o come cota vai acontecer no período dessas carências, tá? Mas não vamos entrar muito nesse assunto, senão vai confundir vocês. Mas é simples, tá? Entender que dá para ser leve, não precisa ser pesado, não precisa ter medo, viu? E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.